Vamos então à parte 2 do meu ponto de vista sobre o que aconteceu. Depois de tudo isso, depois de toda a situação contextualizada, vem a análise pessoal da situação. Vamos primeiramente aos fatos. Na solenidade de posse dos novos vereadores em Porto Alegre, Matheus Gomes, um ativista negro e historiador da URGS, que fez mestrado em História, negou-se, juntamente com outros vereadores que compõem a bancada negra do novo mandato, a cantar o hino sul-rio-grandense, ficando todos sentados enquanto o hino era tocado. A vereadora eleita do partido do DEM, comandante Nádia, em seu discurso, fez uma reprimenda a essa conduta, indicando que o respeito aos símbolos pátrios é o princípio do avanço de uma nação. Matheus argumentou que não tem a obrigação de cantar um hino que tenha versos racistas e desrespeitosos com o povo negro, e que na própria URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não há obrigatoriedade de se cantar o hino em virtude desses mesmos versos, segundo Matheus, extremamente racistas, preconceituosos e desrespeitosos com a classe negra. É sobre isso que vou dar o meu pitaco. É sobre isso que nós vamos falar agora. Aliás, eu vou dar a minha visão, beleza? Primeiro, o artigo 30 da Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, estabelece que cantemos o hino nacional em pé e em silêncio, com a cabeça descoberta e os braços estendidos ao longo do corpo. Qualquer outra forma de saudação durante a execução é terminantemente proibida. Assim, o vereador infringiu um dispositivo legal ao se portar de forma diferente da prevista. Entretanto, eu não estou aqui para julgar esse mérito, pois segundo Henri David Thoreau, um escritor norte-americano com o qual eu muito concordo e do qual eu muito gosto, autor da obra Desobediência Civil, que influenciou Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, devemos desobedecer às leis que o Estado determina para que ele volte sua atenção às reais necessidades da população e não da manutenção do poder, que é o que acaba acontecendo por sermos omissos, por sermos analfabetos políticos, nas palavras de Bertolt Brecht. Segundo Thoreau, leis injustas existem. Devemos nos contentar em obedecê-las? Ou nos empenhar em aperfeiçoá-las, obedecendo até obtermos êxito? Ou devemos transgredi-las imediatamente? Obviamente que isso é uma pergunta retórica, né? Em outra passagem, Thoreau aponta: então eu digo, viole a lei. Deixe que a vida seja uma contraflexão que pare a máquina. O que eu tenho de fazer é cuidar de todo modo para não participar das mazelas que condenam. Idiosincrasias e relativismos à parte, pessoal, a conduta do vereador pode ser aceita como um ato subversivo, em reação a uma imposição do sistema, um manifesto legítimo contra uma imposição do Estado, e assim ser encarado como uma atitude positiva, não fosse o motivo que levou o vereador a agir da forma como agiu. Então o manifesto até pode ser elogiado, entretanto o motivo do manifesto, que é polêmico. O motivo de sua subversão foi um repúdio a 2 pequenos versos que compõem a 4ª estrofe do hino sul-rio-grandense. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Esses 2 últimos versos, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo, são a tônica do manifesto e de tudo mais que se desenrolou em consequência disso. Segundo o vereador, em suas próprias palavras, esses 2 últimos versos da 4ª estrofe da letra do hino sul-rio-grandense são um enxovalho aos negros, referindo-se à escravidão e dizendo que os negros que foram escravizados não tinham virtude. Em uma postagem que fez em suas mídias sociais, o vereador assim declarou, em suas próprias palavras: o hino teve 3 versões e é inspirado na Guerra dos Farrapos, que começa em 20 de setembro. A versão final foi oficializada em 1968, ocasião em que se retirou uma estrofe do hino que nada tinha a ver com o Rio Grande do Sul, citava Atenas, gregos e romanos, mas se manteve a estrofe racista. De qual liberdade o hino fala? A briga dos farrapos contra o Império era sobre o fim dos impostos e não questionava a escravidão. O artigo 6 da Constituição Farroupilha não tratava os negros como cidadãos. Bento Gonçalves prometia liberdade aos escravizados inimigos, mas morreu deixando mais de 50 escravizados para seus herdeiros. Canabarro e Duque de Caxias, do Império, foram os responsáveis pelo massacre dos porongos. Desarmaram e executaram os lanceiros negros. A única forma de escravidão registrada no período da guerra era sobre o povo negro. A verdade sobre os negros na guerra precisa vir à tona. Se outras estrofes que não tinham relação alguma com a história do Rio Grande do Sul foram retiradas, por que essa permanece? Retirar a obrigatoriedade da execução do hino rio-grandense nas solenidades é um ato político antirracista. Não somos obrigados a cantar versos que legitimam um processo de destruição da humanidade do povo negro.
Num estado como o Rio Grande do Sul, onde a capital é considerada pelo IBGE como a mais racista e desigual do país, a retirada da obrigatoriedade do hino é uma reparação histórica. Na verdade, é a abertura do caminho para a modificação dos conteúdos racistas do hino. Nas façanhas que servem de modelo a toda a terra, precisa estar inclusa a contribuição negra ao Rio Grande do Sul. Temos história rica, que precisa sim ser contada. É isso que queremos. Essas são as palavras tais quais foram proferidas, tais quais foram escritas pelo Mateus em suas mídias sociais. Daqui a pouco nós vamos analisar melhor isso, ok? Em outro momento, ele disse: não temos obrigação nenhuma de cantar um verso que diz que o nosso povo não tem virtudes. Por isso foi escravizado. O hino foi elaborado em um contexto de guerra, no qual a única forma de escravização era sobre a população negra, que lutou na guerra sob promessa de liberdade que não tiveram, disse o vereador Mateus Gomes, do PSOL. Bom, depois de feito todo este levantamento, toda essa contextualização, inclusive do primeiro vídeo, se você não assistiu, eu aconselho que assista, agora vamos a algumas ponderações. Primeiro ponto, leve-se em conta o hino e o contexto. Haveria por que falar na escravidão negra se o objetivo da contenda era outro? Lembre-se de que os motivos da Revolução eram os impostos e o descaso do império com os estancieiros. A abolição não era um ideal, um motivo para a revolta, e sim uma moeda de troca pela participação dos negros nas batalhas. Concordo com o vereador quando diz que temos de incluir na história do Estado a contribuição negra e principalmente a traição que sofreram. Mas será que vendo racismo onde não há, ou quando muito, poderá haver, é suficiente para isso? Para retratar e incluir a participação dos escravos no conflito de sua importância nele? Cara, eu tenho cá minhas dúvidas. Segundo ponto, na parte que fala povo que não tem virtude acaba por ser escravo, o vereador aludiu esse verso à escravidão e se sentiu ofendido, declarando que essa parte do hino se refere sim aos negros e de forma muito desrespeitosa com os escravos. Entretanto, no verso em que se fala sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, ele não enxergou a participação negra no combate? Por que ele incluiu, ao seu bel prazer, a participação negra em um momento do hino e a negou, ao mesmo tempo, em outra parte do hino? Por que ele enxergou a exclusão em povo que não tem virtude acaba por ser escravo e não enxergou a inclusão em sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra? Terceiro ponto. O vereador, ao indicar em suas mídias sociais que o artigo 6 da Constituição Farroupilha não tratava os negros como cidadãos, pode estar revelando uma certa má-fé. Porque ele, como historiador, deve saber que para a própria Constituição, ainda hoje, aliás, hoje, cidadão é quem vota. Quem não vota não é considerado cidadão, segundo a nossa Constituição. Vocês sabiam? Naquela época, o voto para gravar era censitário, ou seja, só era permitido às pessoas que possuíam renda comprovada, nos valores estabelecidos pelo governo. Dessa forma, sem renda comprovada, estabelecida pelo governo, e sem poder votar, os escravos não eram vistos juridicamente como cidadão. Assim, por mais revoltante que possa parecer, é natural para a época que o negro não fosse tido como cidadão. Lembre-se, pessoal, não podemos emitir um juízo de valor sem contextualizar. Por mais que isso nos pareça aviltante hoje em dia, naquela época era tido como natural. O julgamento dessa forma de pensamento de outrora, com base na visão de hoje, revela um anacronismo, ou seja, um erro de percepção. Ao se julgar uma conduta de antigamente com o olhar de agora, corremos o risco de sermos risíveis e levianos. Quarto ponto a se considerar. O vereador Mateus disse que os versos povo que não tem virtude acaba por ser escravo faz alusão à escravidão negra. E sim, está insinuando que os escravos não tinham virtude e que isso não pode ser tolerado. Esquece o historiador que A. Os motivos que levaram à guerra eram totalmente econômicos e políticos. B. O autor do hino, em que pese desconhecimento sobre sua ideologia quanto à escravidão, sequer deve ter considerado isso. O autor do hino, parece mais adequado supor, estava generalizando o pessoal, dizendo que todo povo, qualquer povo, que não tem virtude, ou seja, que não peita seu opositor, acaba por ser escravo de seus desmandos, de seus caprichos. Estava generalizando, referindo-se a todo povo, inequívoca essa possibilidade. Racismo poderá ter ou não. Quinto ponto. Do ponto de vista linguístico, quando digo que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, não estou afirmando que povo que é escravo não tem virtude. Não há necessariamente esse nexo causal nos versos. Ou seja, porque é escravo, o povo não tem virtude? Negativo. Em povo que não tem virtude acaba por ser escravo, não significa dizer que todos que são escravos o são porque não têm virtude.
Isso é uma interpretação bem equivocada que se chama entre nós, técnicos do idioma, de extrapolação, ou seja, uma dedução além do que a leitura propicia. É só compararmos essa frase com outras construções do nosso idioma que já vamos detectar a falha lógica na dedução racista. Homem que não trabalha acaba por ser escravo. Você deve conhecer muitos pobres que trabalham, não é? Mas te pergunto, todos os que são pobres porque não trabalham? Ao afirmar que quem não trabalha acaba sendo pobre, não estou querendo dizer que quem é pobre o é porque não trabalha. Perceberam a falha lógica? Um outro exemplo. Quem não tomar vacina vai morrer. Será que dessa construção deduz-se que quem morreu foi porque não tomou vacina? Há essa ideia de causa e consequência necessária e inequívoca? Lógico que não. A criatura pode ter tomado a vacina e morrer de ataque cardíaco, por exemplo. Nem todos que morreram pereceram porque não tomaram a vacina. É isso que a dedução do vereador Mateus diz. Nos induz, a pensar. Em povo que não tem virtude acaba por ser escravo, segundo ele, todo escravo é escravo porque não tem virtude. E não é possível deduzir isso dos versos originais. Sexto ponto. Os símbolos não são eternos e podem acompanhar o momento histórico e político em que estão inseridos. Portanto, não se trata de apagar a história, mas sim de atualizá-la. Pelo menos é o que se observa na experiência com a observação de outros casos de modificação de símbolos oficiais. No dia 10 de novembro de 2005, a Folha de São Paulo publicou matéria com o título Ouro Preto muda a bandeira racista. A matéria do jornalista Tiago Guimarães dizia o seguinte: considerada racista e motivo de constrangimento para os moradores, a bandeira da histórica cidade de Ouro Preto ganhou ontem um novo texto. Ainda segundo o artigo, a frase em latim Preciosum tamen nigrum, que significa precioso ainda que negro, referência ao ouro coberto por óxido de ferro encontrado na região, foi substituída por Preciosum aurum nigrum, precioso ouro negro. A lei que mudou a bandeira de 1931 foi sancionada pelo prefeito Ângelo Osvaldo. Segundo ele, a alteração é uma reivindicação antiga de intelectuais, movimentos negros e até turistas de Ouro Preto. Muitos consideravam que a bandeira tinha caráter preconceituoso ou pejorativo em relação à condição negra, afirmou o prefeito da cidade. Para o prefeito, a palavra tamen, que significa ainda que, para nós aqui no português, embora, ainda que, mesmo que, da bandeira ouro-pretana, foi inspirada no lema dos inconfidentes mineiros do século XVIII, libertas quae será tamen, liberdade, ainda que tardia. Já o nome Ouro Preto foi adotado em 1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. Perfeita na bandeira de Minas, a palavra tamen é de forma constrangedora estampada na bandeira de Ouro Preto, implicando desculpas e explicações que não convencem, afirmou o prefeito. Para ele, os dizeres da bandeira eram motivo de constrangimento também, porque cerca de 70% dos habitantes de Ouro Preto são descendentes de africanos. O mesmo embate e desfecho teve o estado do Mississippi nos Estados Unidos da América. A bandeira, de 126 anos do estado do Mississippi, tinha uma cruz na diagonal com 3 estrelas brancas em um fundo vermelho. O símbolo representa os estados do Sul que eram contrários à abolição da escravidão na Guerra Civil Americana, 1861 e 1865, e hoje é usado por grupos racistas e supremacistas brancos, diz matéria do G1. Segundo o texto, a mudança ganhou força após o assassinato de George Floyd. Os estados da Geórgia e da Carolina do Sul já haviam modificado suas bandeiras pelas mesmas razões. Mississippi seria o último a retirar o conteúdo racista da bandeira. Soma-se a isso que o próprio exército dos Estados Unidos da América, o exército mais poderoso do planeta, baniu a possibilidade de hasteamento da bandeira dos confederados nas suas dependências. Também a Austrália tem uma experiência relevante de reformulação de um dos seus símbolos, casualmente, o hino nacional. A Austrália mudou seu hino para refletir seus 60 mil anos de história indígena, para que ele inclua a contribuição indígena local. No Rio Grande do Sul, a população negra aproxima-se dos 17% e é excluída, mais do que isso, invisibilizada na simbologia oficial do Estado. Na Austrália, os indígenas australianos representam aproximadamente 3,3% dos seus 25 milhões de habitantes. A representatividade aproximadamente 6 vezes menor que a dos negros no estado do Rio Grande do Sul não foi utilizada como desculpa, como pretexto para não fazer alguma mudança. Ao contrário, mudaram seu símbolo oficial para incluir e respeitar a diversidade existente. Se uma parte do hino foi suprimida por acharem que não condizia com a região e com seus feitos, ou seja, foi modificada por uma adaptação social à época, por que esses 2 versos considerados racistas no hino sul-rio-grandês não poderiam também ser suprimidos?
Por que não fazer um plebiscito digital e, dependendo do resultado, suprimir, modificar ou manter esses versos? Acho isso mais justo. Alguns poderão pensar assim, mas Denis, isso é um exagero. É um exagero mobilizar toda uma população, meio, recursos e dinheiro público para algo de extrema desimportância. Se você pensa assim, lembre-se de que muitos não. E quer queira, quer não, a vontade do outro merece consideração, mesmo que você não concorde. Eu posso discordar, mas tenho de respeitar. Por uma questão de civilidade, de consideração e de empatia, por que não fazer um plebiscito online? Os que realmente estiverem interessados na questão, decidirão. Acho essa uma forma melhor de se resolver um impasse. Para concluir, Negra, a diretora de manifestações individuais e espontâneas do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, Júlia Graziela Zambuja dos Santos Dutra, criticou o protesto da bancada negra na Câmara de Vereadores contra o hino rio-grandense. Sabiamente afirmou: enquanto a bancada negra fica sentada e não canta o hino, nosso povo perde um precioso tempo de ser protagonista de uma nova história. Este é nosso tempo. Precisamos sair das amarras, lutar com as armas do respeito e da igualdade e quebrar alguns preconceitos próprios. Compactuo com isso e acho mais producente uma atitude mais sólida. Concordo com as palavras dela, né? Menos inequívoca, uma linguagem, uma atitude mais pontual. Um plebiscito para decidir, ou então através dos meios legais, tal qual já foi feito no passado, pedindo a supressão de tais versos ou a sua reescritura, de forma mais madura. Com a forma como se deu, a negação de se cantar o hino sul-rio-grandense, o que se conseguiu, a meu ver, foi o contrário do que se pretendia. Em vez de se tonificar o discurso antirracista, essas pirraças acabam enfraquecendo, servindo inclusive de munição para os que são racistas ou para os que são alheios à causa. O vereador Matheus agiu como aquela criança birrenta, que ao não concordar com o que quer, joga-se ao chão, chora e fica esperneando, procurando mais chamar a atenção do que resolver o problema. Faço uma pergunta bem pragmática, caro vereador Matheus. Reescritos os versos ou retirados esses versos do hino sul-rio-grandense, no que isso alterará o cenário da condição do negro na sociedade? O que mudará? Como se diz, aquele que escreve sobre o passado acaba revelando mais sobre o presente no qual ele escreveu do que o passado que pretendia retratar. É isso, pessoal. Essa é a minha perspectiva sobre o tema. Beleza? Se quiserem emitir sua opinião, fiquem bem à vontade. Mas lembre-se, sempre com respeito e consideração. Ataquemos sempre as ideias, jamais as pessoas. Um forte abraço a todos e que a partir de hoje tenhamos na memória esse trágico desenlace da Guerra dos Farrapos e que nos lembremos sempre da traição que os lanceiros negros sofreram, para que não incorramos também nós hoje em dia em julgamentos e atitudes sumárias, excludentes e discriminatórias, ainda mais com base no tom da pele. E parafrasando Bob Marley, Deus não fez regras sobre a cor. É isso aí. Fiquem bem.